Muito bem, galerinha. Voltamos aqui para a nossa revisão de conteúdo da unidade 2, da aula 19, em que nós falamos sobre que tema mesmo? Raça, racismo e etnia, né? Visões sobre a América Latina, lembram? Então vamos aqui para o quadro, a gente vai ver o que foi que nós abordamos, né, nessa aula de hoje, que foi uma aula bem intensa, com muitos conteúdos, né? A gente falou sobre raça, racismo e etnia na América Latina e começamos a falar sobre a visão biológica que se construiu a partir de uma pseudociência que tentava comprovar a inferioridade e superioridade de determinados povos, não foi isso? Então, aí se criou a ideia de raça, né, que seria um grupo de humanos que teriam características próprias, tanto físicas como psicológicas e também culturais. Então esse termo raça ele foi criado para designar uma diferenciação entre os próprios seres humanos. Tanto que depois de muitas e muitas discussões, ele passou a ser criticado, né? As pessoas não poderiam mais falar em raça. Mas esse termo acabou sendo ainda utilizado nos dias de hoje para determinar a questão do racismo, né? A questão do preconceito. Não que a raça seja um termo importante, mas é um termo que lembra a história das pessoas que sofreram, né, com o racismo. E aí, outra questão também é que essa visão da existência de diversas raças acabou levando a uma hierarquia, né? Uma construção de hierarquias entre raças que eram chamadas de superiores e raças inferiores. Foi aí que surgiu a ideia do negro, né, da inferioridade do negro, da escravidão negra, né, que tinha ali um discurso pseudocientífico, um discurso social, político e religioso para justificar exatamente essas práticas, né, as práticas racistas, as práticas da eugênicas, né, que a gente chama como se fosse assim, tivesse uma mistura, uma construção de uma raça perfeita, né? E a partir disso a gente também discutiu o marcador social da diferença, que é a ideia de buscar entender a diferença entre as pessoas, as diferenciações culturais que levam em conta a religião, levam em conta as características físicas. Então o termo raça ele é um termo crucial para entender esse marcador social da diferença. Como as sociedades foram definidas, como as sociedades foram divididas, né, nessas identidades e padrões culturais que levaram a serem umas exaltadas e outras inferiorizadas e marginalizadas. Então, o marcador social da diferença tem como seu principal discurso, né, nesse discurso sociológico, antropológico e político, o termo raça, tá? Então, você vai ter que falar de marcador social da diferença, vai ter que falar sobre a raça, tá bom? Muito bem, gente. Então, agora é a hora da atividade de sala, né? Onde a gente vocês vão ter um momentinho aí de 15 minutos para resolver essas atividades e a gente vai voltar para corrigir, comentar, falar de mais alguns temas, alguns termos que a gente pode ajudar vocês a entender melhor esse tema, tá certo? Então, gente, fiquem ligados, façam a atividade e já já a gente volta, tá bom? Muito bem, galerinha, voltamos, colegas queridos, amados alunos da mediação tecnológica. E aí, como é que vocês estão aí conseguindo resolver a atividade de hoje? Tiveram dificuldade? É difícil compreender essas teorias? Gente, as teorias elas têm as suas complexidades, né? Apesar de que as pessoas acham que sociologia é uma disciplina fácil, né? Que é só ler e tá tudo certo. Não é bem assim, né? Vocês percebem aí que existem várias teorias sociológicas, existem várias explicações para determinadas realidades. Por exemplo, para falar sobre o termo raça, para falar sobre o racismo, o preconceito. Então, assim, não é tão facinho assim. Vocês têm necessidade de ler, né? E aí essa necessidade leva a uma certa disciplina, que é você precisa tirar um tempo do seu dia, da sua semana,
para você ler, porque isso vai ajudar você tanto nas disciplinas, né, de português, porque você vai exercitar a leitura, né, literatura, você vai conseguir compreender melhor, ali, interpretar a história, e também na sociologia, para você entender a realidade de qual a gente vive, das questões, né? Então, a sociologia, ela é um curso, ela é uma disciplina essencialmente teórica, porque ela necessita que você leia, que você entenda as teorias, para você entender a realidade, para você entender do que a gente conversa, do que a gente menciona aqui na aula. Então, é primordial você, aluno, você, aluna, que vocês tirem um tempo para ler, tá? Não é só fazer atividades freneticamente, buscando as coisas na internet, porque hoje está muito fácil, né? Você pega um tema, joga lá na internet, raça, e vem 50 mil coisas sobre raça. Aí tudo bem, mas e como que você vai ter condições de selecionar aquilo que realmente é verdade? Porque nem tudo que está na internet é verdade. E aí, como é que você vai selecionar? Então, você precisa ter um conhecimento prévio sobre esse assunto para você selecionar aquilo que é o correto. Então, querendo ou não, a internet te ajuda, mas ela também te atrapalha. Porque se você não souber, se você não ler, se você não buscar o conhecimento, você vai continuar naquela alienação de achar que tudo que está na internet é verdadeiro. E nem sempre é, tá? Então, fica aí a dica. Leiam mais, procurem entender melhor, né? Quanto mais leituras vocês fizerem, você só tem a ganhar com isso, porque um conhecimento é uma coisa que ninguém tira de vocês, né? Então, se ambientem com a leitura, amem a leitura, porque a leitura ela é fascinante, ela vai acompanhar vocês durante toda a vida de vocês, toda a vida escolar, toda a vida profissional, tá? Independente da área que vocês escolham exercer, tá bom? Então, vamos aqui para nossas questões de hoje, vamos lá? Vamos para a questão número 1? Então, vem aqui, já começa a exercer a leitura aqui comigo, tá? Vamos ler juntos. O estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens de grupos discriminados é imposta por leis e caracteriza-se como ação política que busca manter distância entre indivíduos e grupos considerados inferiores ou indesejáveis. Essa definição refere-se ao conceito de preconceito, discriminação, segregação ou homofobia. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de grupos discriminados, né? Ou seja, uma forma de manter distância a esses grupos, fazer com que eles fiquem isolados e que sejam considerados indesejáveis. Nós estamos nos referindo à segregação, né? Segregar um grupo é você separá-lo, fazer ele ficar distante de outros grupos por diversos motivos. Então, pode haver segregação por pessoas negras, por pessoas indígenas, né? Segregação de pessoas que têm uma sexualidade diferente, segregação de pessoas pobres, segregação de pessoas com problemas mentais. A segregação, ela está em todos os grupos. E aí vai depender de que grupo nós estamos falando. Então, quando a gente fala em manter distância dos indivíduos de certos grupos, a gente está falando de segregação, tá bom? Vamos para o número 2? Vamos lá. Gente, aqui é uma citação, tá? Então, está entre aspas aqui, ó. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Essa é uma citação de Nelson Mandela, né? E aqui tem uma outra, acho que é uma parte de uma música aqui também, do Gabriel Pensador. E de pai para filho o racismo passa, em forma de piadas que teriam bem mais graça, se não fosse o retrato da nossa ignorância, transmitindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando é nada mais, nada menos do que a estupidez se propagando. Qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica.
Precisamos de lavagem cerebral para acabar com esse lixo que é uma herança cultural. Muito forte, né, gente? Gabriel Pensador sempre se destaca, né, nessa questão das rimas e trazendo alguns problemas sociais. Desde quando eu era criança, eu ouço as músicas dele, eu acho geniais, assim, algumas coisas que ele faz, né? Aí você tem dois trechos, então. Uma é a frase do Nelson Mandela e o outro é um trecho da música do Gabriel Pensador. E aí diz o seguinte, os dois trechos acima fazem menção à discriminação racial, não é mesmo? Com uma base neles e nas condições históricas do racismo no Brasil, escolha a alternativa correta. Letra A. O primeiro trecho assinala de que o racismo é uma característica irreversível do ser humano, ao passo que o segundo afirma que o racismo é um legado que deve ser recusado. E aí, vocês concordam com essa afirmação? Que na primeira frase do Mandela ele disse que o racismo é algo irreversível? Será, gente? Na letra B diz assim, historicamente no Brasil não houve e não há diferenciação legal entre as pessoas de cores diferentes, motivo pela qual o racismo se consolidou por meio de piadas e brincadeiras, como sugere o segundo trecho. E aí, concordam então que não houve nenhum tipo de racismo pelo qual a gente possa discutir no Brasil? Será, gente, que não houve? Vamos para a letra C. O primeiro trecho indica que a tolerância racial pode ser ensinada, ao passo que o segundo trecho nega que o racismo tenha raízes históricas. Concordam ou discordam? Se discordam, já faz um xizinho aí, tá? Letra D. O racismo contemporaneamente não tem vínculo direto com a escravidão no Brasil, uma vez que esta foi extinta em 1888 após a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Não existe vínculo com a escravidão, gente? Tem certeza? Será? Bom lá, se vocês acham que é ok. Vamos ver a letra E então. Tanto o primeiro quanto o segundo trecho sugerem que o racismo é resultado de um processo histórico que pode ser revertido em tolerância racial. E aí, gente, A, B, C, D ou E? Vamos ver aqui qual é a correta? É a letra E, pessoal. Tanto o primeiro trecho lá do Mandela como do segundo, do Gabriel Pensador, falam do racismo como um processo histórico, né? Que vai perpassando gerações e que pode ser convertido, ou seja, há uma chance da gente reverter isso. Né? Quando a gente trabalha a tolerância racial, quando a gente trabalha ensinar nas escolas, né? Discutir nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nos nossos grupos de amigos, que o racismo é algo inaceitável, né? Que a gente precisa trabalhar isso na nossa sociedade com mais seriedade, né? E a gente teve alguns episódios, alguns dias atrás, de pessoas ainda cometendo atos impensáveis com pessoas negras, né? Ou seja, o racismo é algo tão presente na nossa sociedade quanto era na época da escravidão. Só mudou que hoje não tem escravidão, mas o racismo continua, né? Agora vamos para o número 3. Os marcadores sociais da diferença são o campo de estudo das ciências sociais que tentam explicar como são constituídas socialmente as desigualdades e hierarquias entre as pessoas. A professora Heloísa Buarque de Almeida afirma que todas estas são diferenças... Deixa eu botar aqui uma vírgula que está me agoniando aqui. Afirma que todas estas são diferenças construídas pela sociedade, mas tidas como se fossem naturais. Quer dizer que a pessoa já nasce racista. Será que é assim? E vamos lá, considera-se nesse estudo as ideias de A, capitalismo, B, multiculturalismo, C, eugenia, D, índios ou E, raças. De que tipo de estudo se afirma essa questão dos marcadores sociais da diferença? Ah, isso aqui tá fácil porque eu falei ainda há pouco na nossa revisão, não foi, gente? Então vamos aqui para a resposta correta, porque não tá difícil de saber. É a raça. Lembra que eu falei que a raça está no centro das discussões sobre o marcador social da diferença?
Então, tá muito fácil, é a letra E, galera, é a letra E, tá bom? Vamos então para a pergunta do Enem, pergunta de número 4. Vamos lá. A teoria da democracia racial, derivada a partir da hipótese de pesquisa desenvolvida por Gilberto Freire, principalmente com a sua obra Casa Grande Senzala, pode ser relacionada à política de cotas implementada nos institutos federais a partir da Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dentre as opções abaixo, marque a correta em relação aos conteúdos do enunciado acima. Está falando de cotas, né? A lei de cotas que existe no Brasil. Letra A. A teoria desenvolvida por Gilberto Freire contribui para explicar a diferença entre os níveis de violência racial ocorridos nos Estados Unidos e no Brasil, bem como sustenta teoricamente a política de cotas raciais observadas no nosso país, aliás, em nosso país. Letra B. A teoria da democracia racial derivada da obra de Freire sustenta uma suposta convivência pacífica democrática entre negros, indígenas e brancos europeus. Desse modo, a sustentar a política de cotas raciais. Vamos para a letra C. A teoria desenvolvida por Freire atribui uma visão romantizada da realidade, tornando invisíveis várias formas de violências praticadas por brancos europeus em relação aos negros. A política de cotas raciais, nesse sentido, visa validar a teoria de Freire. Validar? Será, gente? Letra D. A teoria da democracia racial de Freire tem como princípio desvelar todas as formas de violência de brancos contra negros do Brasil, amparado teoricamente pela adoção de cotas raciais como forma de compensação histórica. E vamos para a última, letra E. A teoria da democracia racial, derivada da obra de Freire, mascara em grande medida a violência praticada por brancos contra negros no Brasil, sustentando, de certo modo, parte das críticas atribuídas à adoção de cotas raciais no Brasil. Vamos então para a questão correta aqui, a letra E, pessoal. Por quê? Porque há uma crítica muito forte, né, à obra de Gilberto Freire, porque mascara a ideia de que todo mundo estava se dando bem, que a escravidão não foi tão ruim assim, né? Então, de certa forma, sustenta a crítica a essa ideia do Freire, sustenta a adoção de cotas, porque é uma forma de reparação histórica, né? Uma forma de mostrar que a gente está tentando, né, trazer uma sociedade mais igualitária para brancos e negros. Então, é uma necessidade, não é uma bondade. Ah, vamos dar cota para os negros porque a gente é bonzinho. Não é isso, tá? E precisaria de muito mais do que cotas para a gente trazer uma democracia racial no Brasil. Muito mais. As cotas é o mínimo, né, que a gente pode trazer para essa população. Defina o pós-colonialismo, a nossa última questão do dia, né, gente? Vamos lá. O que é o pós-colonialismo? O pós-colonialismo se refere a uma perspectiva teórica e cultural que realiza uma releitura da colonização como parte de um processo global. Não é possível falar de uma teoria única pós-colonial, por isso que a gente tem teorias pós-coloniais, tá, gente? Mas sim de uma série de estudos que trazem contribuições como orientações distintas nas mais derivadas áreas do conhecimento e que têm em comum o fato de realizarem fortes críticas às narrativas eurocêntricas como modelo civilizatório universal. Muito bem, estão ligadinhos aí, né? Conseguiram acertar todas, mais ou menos? Não? Enfim, tá aí a correção, espero que vocês tenham acertado. E a gente volta na próxima aula, que é a aula 20, já é a quase penúltima aula da nossa disciplina. Então fiquem ligados que a gente tem 20, 21, 22. Temos só 3 aulas para terminar então a nossa disciplina, tá bom? Aguardo vocês lá, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!